Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GitHub Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? E vamos lá aqui prosseguir com o nosso projeto Clone Instagram, tá? Então vamos lá pessoal, na aula passada, tá? A gente criou a nossa estrutura aqui, tá? React usando o Vite, beleza? A gente criou aqui o nosso componente aqui, beleza? Usando Arrow Functions, tá? Bonitinho. A gente criou aqui uma H1 aqui, tá? Só pra demonstrar mesmo, tá? Bacana. Vamos lá. Então, nesta aula aqui, pessoal, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai precisar instalar a nossa biblioteca Styled Components para a gente trabalhar. Então, o que você vai fazer aqui? Pessoal, perceba que você pode cair aqui, ó, quando você for abrir o seu projeto, você pode estar aqui, ó, em Clone Instagram. Essa é a pasta Py. A gente precisa entrar na pasta Instagram. Então, você faz cd Instagram. Vamos dar um enter. Pronto. Agora aqui sim a gente pode instalar a nossa biblioteca aqui dentro. Porque se você abrir o seu projeto e se seu projeto se você abrir nessa pasta aqui, ó, principal, na pasta Py aqui, ó, Clone Instagram, e você tentar instalar o Style Component, vai dar erro. Então você tem que entrar dentro da pasta Instagram, tá? Bacana. Então vamos fazer o seguinte, ó, npm, você pode fazer i de install, aí você coloca styled, assim, ó, styled traço components. Pronto, assim, ó, vamos esperar aqui, tá? Pode demorar um pouco, tá, pessoal? Então, npm install styled com D, ó, components, tá? E deu um erro aqui, eu acho que eu coloquei alguma coisa errada aqui, beleza? Deixa eu ver aqui o seguinte. Ok, deixa eu limpar meu terminal. Então vamos fazer o seguinte: npm e styled traço componentes, assim, ó, components. Vamos ver aqui. Vamos esperar ele aqui. Já baixou aqui, tá? Foi muito rápido. Deixa eu ver aqui no meu pack de JSON. Ó, pessoal, e perceba que tá aqui, ó. Já foi aqui, ó. Styled Components. A versão aqui, ó. Essa versão, pelo menos no momento do vídeo aqui, tá na 5.3.9, tá? Isso pode mudar. Bacana. Então vamos aqui um npm run dev. Vamos rodar o nosso projeto, tá bom? Vamos aqui. Vamos no nosso navegador, vamos conferir isso aqui, se tá rodando. Beleza, tá aqui, pessoal, ó. Beleza, tá tudo aqui bonitinho. Beleza, hello, testando. Bacana. Então, vamos lá, pessoal. Como que a gente trabalha com Styled Components, tá? Deixa eu baixar isso aqui para não deixar mais ou menos aqui. Vamos lá. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Vamos aqui no nosso app.jsx. Bacana? Aqui, pessoal, para início aqui, a gente vai trabalhar com o nosso Styled Component aqui dentro do mesmo arquivo do componente app. Bacana? Vamos lá. Eu preciso, pessoal, mostrar algo interessante para vocês aqui, ó. Imagine que você quer criar um componente, tá? Container. Como que você criaria, tá? Usando CSS normal no React. Então você fazia o seguinte, ó. Div class name, beleza? Aqui você dava um nome, exemplo. Container. Assim, ó. Container, beleza? E aqui dentro você poderia criar, um exemplo, outra div. Div class container traço area, tá? Você poderia fazer assim. Então, isso significa que eu tenho uma div dentro de outra div. Ou seja, uma div filha que está dentro de uma div pai. Ou uma div pai que tem uma div filha aqui dentro, tá? Então, você vai aninhando aqui seus elementos aqui. Só que perceba uma coisa. Fazendo dessa forma, funciona sim, claro. Isso é uma forma profissional também de fazer, beleza? Só que, perceba, eu tenho um div aqui, ó. Div, beleza? Imagina que eu tiver outro elemento aqui dentro. Div class name content, um exemplo, tá? Content, beleza? Perceba que agora eu tenho duas div dentro de uma div, tá? Então essa div pai tem duas div dentro, tá? Então essa div aqui é filha dessa div filha, tá? Então, ou seja, resumindo, essa div aqui é neta da div pai, beleza? Mas bacana. Como que eu faço para estilizar isso aqui? Então, nesse caso, deixa eu até criar um arquivozinho aqui, ó, CSS aqui, um novo arquivo. Vou colocar app.css. Opa, app. Deixa eu renomear, faltou um P aqui. Isso não vai dar problema, mas fica legal. Bacana. Então, para isso, a gente criou o app.jsx e a gente precisa importar ele. Então, import, beleza? Então, app.css, beleza? Então, eu importei aqui dentro do meu React, o meu arquivo app.jsx, onde vai app.css, perdão, onde vai ter o estilo das minhas classes aqui, das minhas div, beleza? Ok. Então perceba que é o seguinte, eu tenho um container aqui.
Como é que eu faria para estilizar esse container? Eu vim aqui no meu app.css e coloco ponto container, beleza? E dou aqui um exemplo, um background color head, tá? Assim, e eu poderia dar um padding, tá? De 50 pixels, um exemplo, tá? Bacana. Se a gente for ver isso aqui, eu tenho aqui, ó, beleza? Funcionou? Funcionou, sim. Bacana. Ah, beleza. Agora eu quero estilizar esse componente aqui, ó, componente array, ou seja, o componente filha da div do componente container, ou do elemento container. Então, beleza, eu fazia assim, ó, ponto, beleza, area, e dou agora um background color, eu dou um green, um exemplo, tá? E dou um padding, vou dar um padding de 25, para ficar ali a metade do padding da divpy, beleza? Deixa eu ver, container area, background color, green, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar uns pontinhos aqui dentro, porque não vai dar certo. Bacana. E perceba que eu tenho aqui, ó, foi criado aqui, ó, tá vendo, ó? Bacana, foi criado. Ah, beleza. Ah, então eu quero agora estilizar esse outro elemento. Claro, você pode pegar aqui o content, aí vem aqui e coloca ponto content. Beleza? Aí eu vou usar essas mesmas configurações. Só que aqui eu vou dar um de 20. Aqui eu vou mudar a cor pra, sei lá, pra um azul. Tá, bacana. Então, deixa eu dar só uma largura aqui no primeiro aqui. Aí de 300 pixels. E perceba, pessoal, eu tenho aqui, ó, beleza? Então, isso funciona? Funciona. Então, eu tenho a divpy vermelha, beleza? Eu tenho a div filha verde e tenho a div neta, essa coisinha aqui azul, tá bom? Funcionou sim. Mas perceba que é o que eu tive que fazer aqui, ó. Eu tive que criar um arquivo de CSS, tá? Beleza? Aí, isso aqui eu tive que fazer o seguinte, ó. Div, class name, container. Então, isso aqui já deixou o nosso código com bastante, vamos dizer assim, código, né? Já ficou bem... Isso funciona, claro, isso é uma forma profissional de trabalhar, tá? Mas o Styled Component vem para resolver isso. Em vez da gente criar esse elemento aqui, ó, aqui assim, ó, exposto aqui, ó, div, class name, container, aí depois ir estilizar essa classe através aqui dessa nome aqui, classe, lá no meu CSS, outro arquivo, não. Então, eu com Styled Components, o que é que eu faço? Eu crio uma constante, beleza? Atribuo uma div e dentro dessa div eu já dou o estilo, tá? Ali dentro ali. Aí, em vez de eu fazer dessa forma aqui, um monte de coisa aqui, eu vou usando só os componentes aqui dentro. Então, vamos ver isso na prática? Vamos. Então, vamos só comentar isso aqui pra gente fazer alguma referência. Bacana? Bacana. Ok, vamos lá. Então, como que a gente trabalha com Styled Component? Você precisa importar ele. Então, você faz o seguinte, ó. Import, tá? Styled Components, tá? De Styled Components, beleza. Ah, ok. Como que eu crio... Deixa eu só comentar esse CSS aqui, tá? Pra não fazer problema aqui. Inclusive, vou até tirar ele daqui, tá? Beleza. Como que eu crio, então, um elemento container, igual você criou aqui, ó, uma div, class name, container. Como que eu crio isso aqui? Sim, então você faz o seguinte, ó, const container, vai receber, perceba que eu tô usando aqui, ó, styled, eu tô usando aqui essa classe, vamos dizer assim, tá? Essa classe do Styled Component, onde dentro dessa styled aqui, tem todas as minhas tags, ou meus elementos HTML, tá? Então eu já estou misturando as coisas aqui. Estou misturando JavaScript com CSS, CSS com JavaScript. Container vai receber. Aí então eu pego styled, dentro de styled, ponto. Perceba que quando eu dou um ponto aqui, eu já tenho aqui, ó. Eu tenho um elemento A, tá? Ou a tag. Aí elemento address, argumento, side, base. Ó, eu tenho tudo que o HTML. O button, ó. Eu tenho um button aqui. Eu tenho canvas aqui, ó. Eu tenho SQL, call, load. Olha, eu tenho tudo aqui. Details. Eu tenho, inclusive, eu tenho uma div. Tá, ó. Div. Perceba que eu tenho uma div aí, ó. Então, div. Dialog. Tudo eu tenho aqui, beleza? Então, eu vou usar uma div. Ó. Então, container, const container. Eu criei uma variável container que estou atribuindo a ela um elemento div através da classe style. Style, ponto. Então, eu crio uma div. Como que eu faço aqui? Aqui eu uso template string, assim, ó, que a gente chama, ou crase, tem gente que chama crase, ou aspas invertida, tá?
Aqui dentro dessas harpas investidas, eu coloco meu estilo. Olha só. Então, em vez de eu ir criar a div aqui, ó. Tá vendo? Essa div aqui, ó. Tá aqui, ó. Em vez de eu criar ela aqui, eu crio aqui no meu próprio componente. Aí, em vez de eu dar uma classe para me poder estilizar através dessa classe, aqui dentro mesmo, eu já estilizo. Então, eu dou um background, tá? Um background, eu posso colocar aqui um head, um exemplo, beleza? Ok. Beleza, eu posso dar um padding. Então, eu vou dar um padding aqui de 50 pixels. Bacana. Eu dou um padding de 50 pixels. Ok. Então, esse componente está criado. E eu posso utilizar ele em qualquer lugar que eu quiser. Olha só que interessante. Essa aqui é a boa. Beleza. Claro, eu posso usar em qualquer lugar que eu quiser, quando eu crio isso aqui dentro de uma pasta com arquivos específicos de estilo, tá? Nesse caso aqui eu estou usando ele aqui dentro do meu arquivo app, tá? Depois a gente vai ver isso aí. Ok. Como que eu uso agora esse componente? Então, simples. Em vez de eu ir fazer aqui, ó, div class, name, container, olha só o que é que eu faço. Então, simplesmente eu faço o seguinte, ó, container. Ó, perceba que ele já mostrou pra mim aqui, ó. Então, eu criei o meu componente de estilo em cima, tá? Ou seja, lá em cima aqui, ó. Então, eu atribuí a esse container aqui, essa variável container, uma div e já estilizo ali mesmo, tá? Então, aqui eu só uso container, tá? Bacana. Então, pronto, olha só. Então, desse tamanho aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui. Então, em vez de eu escrever um código desse tamanho aqui, ó, tá vendo, ó, div class name, container, e depois ir no CSS para estilizar, dentro do próprio, meu próprio componente aqui eu já dou esse estilo, tá vendo, ó? Então, ficou enxuto o meu código. Perceba que agora eu só tenho aqui, ó, o quê, ó? Eu só tenho aqui isso aqui, como se fosse componente, beleza? Então, se eu der uns pontinhos pra gente ver isso aqui, vamos vir no nosso navegador, tá aqui funcionando, ó. Inclusive os pontinhos tá aqui, ó, tá vendo, ó? Olha só que interessante isso aqui, pessoal, tá vendo, ó? Beleza, ok. Ah, eu quero criar, então, agora eu quero criar um formulário dentro dessa div aqui. Ah, formulário, beleza. Então, como que eu crio? Então, const form. Ó, pessoal, perceba que você pode dar o nome que você quiser aqui, ó. Então, inclusive eu coloquei até com F maiúsculo. Form vai receber styled. Ponto. Inclusive eu tenho form aqui, ó. Form, aqui, ó. Form. Olha só isso aqui. E aqui eu faço isso aqui. Bacana. Ah, ok. Então eu tenho meu form. Bacana. Como que eu uso o meu form? Então, simplesmente eu venho aqui, ó. Aí, form, ó. Tá? Se eu quiser, exemplo, só fechar o componente nele mesmo, eu faço também. Só que se eu quiser colocar alguma coisa aqui dentro, eu faço assim. A mesma cor do container. Se eu, um exemplo aqui, ó, não quiser usar nada, simplesmente chamar isso aqui, ó, simplesmente eu fecho nele aqui mesmo, tá? Mas se eu quero usar outros elementos dentro desse elemento, então é preciso que eu faça aqui, ó. Abro tag e fecho tag, ou seja, abro o componente e fecho o componente. E aqui eu coloco o meu form também. Então aqui dentro eu vou usar alguma coisa, o quê? Meus input. Dentro de um form eu uso input. Ah, bacana, bacana. Então, eu vou usar agora, eu vou criar meus inputs, tá? Em vez de você vir aqui e fazer input, tal, type text, beleza? Não, você cria um componente, tá? Específico para inputs. Então, const, eu vou dar até com i maiúsculo. Input, isso aqui, pessoal, é o certo, tá? Int. Input, você sempre começar com letra maiúscula, tá? Input, que vai receber styled.input. Ó, perceba que eu tenho aqui o input aqui, ó. Aí, aqui sim, eu dou o meu estilo do meu input, tá? Inclusive largura, padding, beleza. Então, ok, como que eu uso agora esse input? O input tem que ser dentro do form, certo? Então, em condições normal, você usa sempre o input dentro do form. Então, aqui simplesmente eu chamo o meu componente de input. Input, assim. Pronto. Aqui não precisa eu abrir e fechar, não. Aqui eu abro nele e fecho nele mesmo. Aqui eu coloco o seguinte, ó, type. O que é que eu quero que isso aqui seja? Um type pode ser um text ou um e-mail, um exemplo. Bacana. Vamos ver se isso aqui tá funcionando? Bacana, vamos lá. E eu tenho aqui, pessoal, meu campo aqui. Olha só que isso aqui. Olha que interessante. Beleza. Ah, mas eu quero 2 campos. Então, em vez de você... faz o seguinte, você reutiliza o componente. Olha só, você reutiliza ele. Ó. Então, eu vou fazendo isso aqui. Tá vendo? Ó? Então, aqui, agora, em vez de ser text, eu vou colocar um e-mail. Opa. E-mail, ok. Ah, eu quero um campo aqui de... agora eu não quero mais e-mail, eu quero de password, de senha. Opa. Então, password de senha. Pronto. Ah, vamos ver se isso aqui tá funcionando? Vamos.
Ó, então eu tenho meus campinhos aqui, ó, beleza. Ah, mas tá colado. Ah, sem problema. Então, como é que eu faço? Então, se eu quero estilizar o meu input, eu venho aqui, ó, no meu componente de input, deixa eu dar só um aqui. No meu componente de input aqui dentro e dou o seguinte, eu dou um padding, vou dar um padding dentro deles de 6 pixels, talvez, tá? Bacana. Ok, se a gente for ver isso aqui, eu tenho um padding, ele tá mais largo, tá vendo? Ó? Bacana. Ah, eu quero afastar um pouquinho um do outro. Então, mergem, tá? Mergem, desse ponto, 6 pixels. A distância que vai ficar um do outro. Vamos ver isso aqui. E tá aqui, ó. Ficou um distante do outro. Ah, tá bom. Eu quero que ele fique um abaixo do outro. Aí sim, eu tenho que... Agora, nessa parte, eu tenho que vir aqui no meu formulário. No caso, que é o pai do meu input. Então, aqui nesse caso, eu dou um... Vamos usar um display flex aqui. Ah, beleza. Eu vou dar um display. Display. Ah, eu vou dar um flex aqui. Display, desse ponto, flex. Ah, beleza. Então, flex direction, desse ponto, column. Bacana. Então, pra gente quebrar um abaixo do outro. E, se você for ver, eu tenho aqui, ó, um quebrar. Ah, beleza, tá muito largo, tá? Então, aonde que a gente vai agora? Então, vamos aqui no meu input, beleza? Então, eu dou uma largura pro meu input. Então, width, eu vou dar 50%. Bacana. Então, eu tenho aqui, ó, 50%. Ah, beleza, mas eu quero um nome. Ah, então quer dizer que eu posso colocar o nome aqui, então, label. Não precisa fazer isso aqui. Eu crio um componente também de label. Ah, sério? Beleza. Então você faz o seguinte, ó, então, const label, tá? Vai receber styled.label. Olha só, eu tenho aqui. Ah, bacana. Ah, ok. Então, eu dou um color. Deixa eu quebrar pra baixo, tá? Eu dou um color desse ponto. Desse ponto. Um hexadecimal, FFF. Bacana. Eu quero um font weight. Eu quero um font weight. Ah, beleza. Dá um bold. Tá. Ok. Aí eu quero também um font size. Então, font size. Eu vou colocar 18 pixels. Pronto. Tá aqui. Como que eu uso esse label? Beleza. Então, aqui eu faço o seguinte, ó. Então, eu vou usar um label. Label. Assim. E aqui eu coloco nome dos pontos. Ah, beleza. Agora eu quero para e-mail. Então, eu reutilizo o componente label. Eu estou reutilizando o componente. Aí eu coloco e-mail. Pronto, e-mail dos pontos. Ah, beleza. Agora eu quero para senha. E para senha? Sim, é só utilizar, reutilizar. Label. Beleza. Então, eu colocar senha dos pontos. Pronto. Vamos ver se está funcionando. E eu tenho aqui, pessoal, ó, nome. Opa, inclusive tá feio, né? Opa, vamos colocar aqui uma corzinha branca na label. Então vou colocar uma... branco, ó. Vamos colocar uma cor aqui preta, na verdade, né? Vamos ver isso aqui. E tá aqui, pessoal, ó. Beleza. Ah, mas eu quero um nome aqui dentro, um placeholder. Tá, agora o placeholder sim tem que ser aqui dentro. Então eu coloco dentro do input, eu dou um placeholder. Ah, beleza. Coloco e-mail. Pronto, e-mail. Beleza, na senha. Sim, eu quero na senha também. Então, placeholder, senha. Ah, eu quero lá no texto também. Então, no input, então, placeholder. Opa. Placeholder. Eu coloco nome. Pronto, vamos ver isso aqui? Ok, vamos ver. E tá aqui, ó, nome, e-mail e senha. Bacana, que legal, funcionou. Ah, ok. Agora eu quero um botão para submeter. Como que eu faço esse botão? Certo. Então, você cria um componente de botão. Ah, bacana. Um componente de botão é possível, sim. Então, como é que você faz? Então, const button vai receber styled.button. Olha só. Ah, bacana. Ok. Vamos colocar aqui uma largura. Então, width. Vamos colocar de 160 pixels. 60 pixels. Bacana. Vamos dar um padding de 8 pixels. Bacana. Eu vou dar também um background color, tá? Então, um background traço color. Eu vou colocar aqui um hashtag, vou colocar FFF, um azul, bacana. Ok. Ah, cursor pointer. Bacana. Quando eu passar o mouse em cima, ele vai mostrar a mãozinha. Tá. Então eu vou tirar a borda. Então, border
dois pontos, eu vou dar uma borda 0, bacana. Ah, ok, então borda 0, bacana. Eu quero tirar o outline, outline, dois pontos, none também. Ou na verdade border none, vou colocar assim, border none. Pronto, eu criei meu componente de botão. Como que eu uso agora? Então é simplesmente, você vem aqui ainda dentro do form, dentro do formulário, deixa eu fechar aqui. Ainda dentro do formulário aqui, ó, tá? Você vem aqui e coloca button, ó, componente que você criou, tá? Aqui você coloca o type. Então type, você coloca submit, tá? Submit, eita, submit. E aqui você pode colocar enviar, tá? Então, se você for ver isso aqui, vamos ver. E eu tenho aqui, ó, beleza, vamos tirar essa cor aqui vermelha, tá? Vamos colocar aqui, em vez do vermelho, vamos colocar aqui um verdinho aqui. Pronto, vamos ver como é que foi isso aqui. Então tá aqui, pessoal. Claro, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? A gente não vai caprichar nisso aqui, tá? Bacana. Então você viu como é interessante trabalhar com Styled Components? Muito bom o Styled Components, ó. Você trabalhar com ele. É muito simples. Então, a gente faz o seguinte. A gente cria os nossos componentes. Eu crio um componente container, que vai fazer o papel de uma div. Dentro dessa div, eu estou usando um formulário, beleza? Dentro desse formulário, eu estou usando as labels, tá? Eu estou usando também os inputs, ó, tá vendo? Um componente de input. E assim fica mais organizado. Ah, bacana, mas assim vai ficar, imagine que eu tenho muito componente, então vai ficar muita coisa dentro de esse componente, sim. Então o que é que você faz? Então você vem aqui ó, em SRC, você pode colocar aqui ó, styles, assim ó, tá, styles. Agora aqui dentro ó, você faz o seguinte, você pega todo esse, isso aqui ó, inclusive tudo isso aqui ó, styled, você pega isso aqui ó, tudo, aqui ó, pronto, todos os seus componentes, Ctrl C, apaga, porque não, vai ficar muita coisa aqui, ó, sabe, dentro do meu componente app, tá? Então a gente cria, para boas práticas, a gente cria todos os componentes, tá? Em um único arquivo e importa onde você quer. Só que, dependendo, muitas vezes, se você não for fazer muita coisa, é melhor você fazer do jeito que eu fiz aqui, tá? Aqui dentro mesmo, beleza? Então, ok, em styles, tá? Aqui dentro eu vou criar new file e vou dar um index.jsx. Aí você diz, ué, mas eu vou usar então um index, um JavaScript dentro de um estilo CSS, sim, porque eu estou trabalhando com componentes, eu estou usando componentes, na verdade, tá? CSS, só que com JavaScript, tá? Então, eu faço isso aqui, ó, está aí dentro, eu crio um index.jsx, porque quando a gente está trabalhando com style de components, a gente trabalha com JavaScript, tá? Ou seja, é CSS dentro de JavaScript. Dou um Enter, e aqui dentro eu colo todos os meus componentes. Pronto, ó. Então, agora sim, eu tenho aqui, ó, um arquivo, tá? De componentes, e eu chamo esses aqui, ó, esses componentes de estilo aqui dentro. Só que para mim fazer, então eu faço o seguinte, ó, import. Tem uma forma de você fazer, ó, as c from .. Aí aqui você acessa onde você tá, ó, o seu diretório, styles, tá? Só isso, styles, pronto. Então, o que é que eu tô fazendo aqui, ó? Quando eu coloco esse asterisco, eu tô pegando todos, tá bom? Todos os meus componentes. Eu vou explicar isso aqui pra você, beleza? Aí aqui eu preciso fazer o seguinte, perceba que esse C aqui é de componentes, tá? Então eu estou importando todos os meus componentes, beleza? Aí eu coloco C de componentes de esse diretório. Para isso agora eu preciso fazer o seguinte, o que isso quer dizer? Em vez de eu fazer assim, ó, import, em vez de eu fazer assim, ó, tá? From, styles. Em vez de eu fazer assim, não precisa isso aqui não. Aí aqui dentro eu fazia o seguinte, ó. Aqui eu pego meus componentes, ó. Que eu vou estar importado. Deixa eu apagar lá, ok. Exports, styles. tá, pessoal. Ó, detalhe importante. Nesse momento aqui agora eu preciso exportar. Ó, perceba que nos meus arquivos aqui, ó. Eu tô usando, ó, só o const. Eu não tô exportando. Só que pra mim, quando eu crio isso aqui, pra mim usar ele em outro componente, eu preciso exportar. Então o que é que eu faço? Export, assim, ó. Agora sim eu consigo exportar ele. É tanto que se eu for no meu app e dar um enter aqui, ó, eu tenho aquele componente, ó, container, tá vendo? Ó, eu tenho esse container, tá? Então, eu vou exportar de todos, tá? Então, bacana. C ponto. Significa que C ponto. Tá, pessoal? Então, ó. Então, pessoal, perceba uma coisa, ó. Apenas com uma linha de import, eu consegui pegar todos os meus componentes, ó. Container, form, label, input, tá vendo?
Então, eu criei aqui, ó, os meus componentes. Eu posso criar, fazer assim também, tá? Eu crio um único arquivo aqui, uma pasta de arquivo, tá? De componentes, tá? E faço isso aqui, ó, beleza? Então, se eu for ver isso aqui, vamos ver o que deu aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver qual o erro aqui, que tá no... inspecionar aqui. Ver qual erro que ele tá me dando aqui, deixa eu ver aqui, pessoal. Bacana. Ah, tá, informe, component form, tá? Então dando erro aqui em form. Ó, perceba que no button eu tenho que exportar também, ó. Export, beleza. Export, tá. No form, tá ok. Display flex, vamos ver isso aqui. E tá aqui. Olha aí, pessoal, então funcionou. Deixa eu apagar isso aqui para acabar esses erros. Eu tinha dado um erro aqui, eu não tinha colocado como export. E tá aqui, pessoal, beleza? Tá feio? Tá feio. Então, mas isso aqui não é intuito, a gente não tá aqui pra caprichar, tá? A gente tá pra aprender aqui, beleza? Então, pessoal, perceba uma coisa, perceba que funcionou. Tá vendo como ficou bacana? Ah, bacana. Então eu quero criar um componente de imagens. É possível? Sim. Então, export const image vai receber styled.img. Perceba que agora é img, ó. Tá vendo? Ó? Opa, img. Tá vendo? Ok. Aqui, pessoal, eu posso fazer o seguinte, ó. Um background também. Eu posso dar um background, tá? Posso dar um... Na verdade, coloquei um azul, tá bom? Sem problema. Beleza? Eu vou dar uma width de 80 pixels, tá? Vou dar um também de 80 pixels e dar um border radius de 100%. Ok. Então tá aqui, ó. Então export const image. Como que eu uso esse image no meu componente? Ah, tá. Beleza. Então aqui embaixo no container eu quero usar uma imagem. Então como é que eu faço? Então eu faço, ó, c ponto. Vamos ver se já tá aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, c.image, tá? Ok. c.image. Aqui eu faço assim. E aqui eu faço o seguinte, ó, src. Por que que eu não tô colocando img? Porque img já tá atribuído em image. Então eu coloco src, bacana. E aqui eu coloco o caminho do meu arquivo, tá? Da minha imagem, o link, se eu estiver pegando. E aqui eu coloco o atributozinho out, beleza? Que vai receber imagem. Isso aqui é para pessoas com deficiência visual, tá, pessoal? Opa. Beleza? Ok. Vamos ver isso aqui. E eu tenho a minha imagem aqui, ó. Ficou feio. Deixa eu mudar isso aqui, porque não tem nada aqui dentro, tá? Vamos pegar aqui uma imagem aqui ó, na internet, só para fazer um teste. Imagem. Vamos pegar isso aqui, ó. Então você vem aqui, ó, copiar o endereço da imagem. Copiar o endereço da imagem. Vamos colar aqui, ó, no src. Bacana, vamos, é muito grande, tá, pessoal, o link, mas sem problema. src, ok, vamos ver isso aqui, ó, e eu tenho a minha imagem aqui, ó, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui no meu arquivo aqui, ó, image, eu vou dar aqui um border radius de 50%, 50%, vamos ver. Ah, pessoal, é que eu não coloquei aqui, ó, o pixels, por isso que tava feia a imagem, pixels. Eu posso também dar um margin, tá? Margin top, tá? De 40, dá de 50 pixels. Vamos ver. E tá aqui, pessoal, ó. Bonitinho, ó. Tá vendo? Ó? Então, ok, ó. Tá vendo como ela ficou? Show. Vamos tirar aqui essa cor verde aqui, ó. Bacana. Nosso formulário fica branco. E tá aqui, pessoal, ó. Pronto. Então você viu que é bem simples, tá vendo? Trabalhar com Style Component. Então eu coloquei, em vez de eu colocar minhas div, tá? Dentro do meu componente aqui, exemplo, div class, não sei o que, tal, div class, não. Eu crio apenas um componente, tá? Usando o Style Component, atribuo as tags, os elementos e o estilo dentro mesmo. Perceba que aqui, se uma pessoa não tiver conhecimento de Style Component, ele não vai entender isso aqui. O que é isso aqui? É um componente dentro de outro, mas o estilo disso aqui tá onde? Tá? Então, porque em condições normais, o cara bateu o E aqui, ó, class name, beleza, form, o cara já vai ver que existe essa classe em algum lugar, tá vendo, ó? Então, class form, class name form, ele já sabe e ele vai procurar. Só que dessa forma aqui, ó, tá? Fica mais bonito o código e ele fica sem entender um pouquinho ali nisso, tá? Então, por isso, entender Style Component. Então, se você vê um código por aí dessa forma, Style Component tá no meio. Tá vendo, pessoal? Então, nesta aula aqui, tá? Foi isso, essa introdução que eu queria dar pra vocês, beleza? E assim, você pode criar seus arquivos tanto aqui, inline, aqui dentro do próprio arquivo, como separado,
do componente, na verdade, como aqui separado. E aqui você cria qualquer coisa. Todas as tags, todos os elementos, tá aqui. Beleza? Um exemplo, port const, vamos colocar const, vamos colocar aqui styled, ponto. Port const vai receber styled, beleza? Ponto P, um exemplo, tá? Bacana, sem problema. Parágrafo vai receber isso aqui, ok. Export const, parágrafo vai receber assim, beleza? Aqui eu dou um font size 2.20 pixels, tá? E eu dou uma cor também, uma color green. Tá, pessoal? Então, ó, perceba que eu posso criar qualquer coisa, parágrafo, imagem, tudo que eu quiser de elementos, eu posso criar aqui. Aí aqui, eu posso criar aqui embaixo da minha imagenzinha aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Então, C ponto. Eu já tenho acesso lá, ó, ao parágrafo, ó, tá? Então, aqui dentro eu coloco meu textinho, ou seja, imagem do Google. Tá? Pronto. Se eu for ver isso aqui, eu tenho aqui, ó, imagem do Google. Tá vendo, pessoal? Então, tudo eu posso fazer o que você imaginar. Beleza? Tá bom, pessoal? Então nesta aula, pessoal, tá? Foi isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, o básico, tá? Tem mais coisa, tá? Inclusive tem props, a gente pode trabalhar com props aqui, tá? No Style Component, a gente vai ver mais na frente, tá? A gente pode trabalhar também com extends, tá bom? Mas a aula ficou muito grande, a gente vai trazer isso aqui na próxima aula, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Um abraço, falou!